Deixa eu falar um pouquinho aqui. O João, ele é engenheiro agrônomo, ele é um engenheiro agrônomo formado pela Exalc, de Piracicaba, especialista em sistemas de qualidade e segurança de alimentos, com mais de 13 anos de atuação em grandes varejistas e indústrias de alimentos. Foi gestor de desenvolvimento de fornecedores de qualidade assegurada pelo Grupo Pão de Açúcar. Foi head de qualidade e segurança dos alimentos para fornecedores, comanufaturas e projetos de startup da Latana Kellogg. Atual gerente técnico sênior da IFS Latam, Latinoamérica. Bom, sem mais delongas, como eu digo, o microfone é seu, João, muito obrigada, uma boa apresentação. Obrigado, Raquel. Bom, pessoal, bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer a BBA, a Raquel e todo o time pelo convite. É bastante importante para a gente trazer esse tema bastante relevante e até mesmo sobre a ótica da IFS, né, que é uma empresa que vocês conhecem que providencia aí requisitos para certificação, normas de certificação e programas, mas é um tema bastante relevante não somente para a área de qualidade, né, pessoal? Como a gente pode ver aqui, o pessoal foi se apresentando, tem um público bastante, um quórum bastante diverso. A gente tem de qualidade, tem área de Comex, tem área comercial, e ao longo da minha fala, da minha apresentação, vocês vão ver a relevância do time multidisciplinar, né, das pessoas que realmente entendem de um processo vasto associado aí a toda a gestão do processo de fraudes, não somente o time de qualidade. Eu vou estar apresentando para vocês uma palestra que ela tem um conteúdo bastante técnico, porque eu não tenho experiência comercial e, por exemplo, em comércio exterior, mas eu vou abordar também esses temas no contexto da apresentação. Queria agradecer, então, novamente a presença de todos e a disponibilidade de vocês. A gente sabe que é bastante corrido, principalmente para quem trabalha, por exemplo, em indústria e enfim, onde o dia a dia é bastante puxado. Minha apresentação ela dura em torno de meia hora, 40 minutos. Depois eu vou trazer a minha colega, Carol Novak, que muitos de vocês já conhecem, para ela apresentar o nosso Trend Risk Monitor e algumas ferramentas associadas aí ao processo de gestão de fraudes. E depois a gente abre para perguntas, tá ok? Eu já peço desculpa antecipadamente se tiver alguma interferência externa. A gente tem aí, né, os helicópteros rondando aí a nossa casa, o vizinho que decide fazer uma construção. Então, caso tenha algum barulho, vocês, por favor, me desculpem. E eu vou compartilhar agora minha apresentação para a gente começar. Só me confirme, por favor, se vocês estão vendo já. Sim. Sim. Perfeito, excelente, pessoal. Então, a gente vai falar um pouquinho nesse live sobre a fraude de alimentos sobre a ótica da IFS. Para aqueles que não conhecem e para aqueles que conhecem, rapidamente eu vou falar aqui sobre a IFS. Então, a IFS, a gente é uma empresa de origem alemã, onde a gente desenvolve padrões de certificação reconhecidos e aceitos no mundo inteiro, juntamente com os nossos principais stakeholders, que a maior parte deles são os varejistas. E tudo isso é desenvolvido para que as empresas possam melhorar os seus negócios e fornecer produtos confiáveis aos seus clientes. Como missão, então, a gente tem aí o apoio na entrega de produtos confiáveis e a visão a fornecer normas e serviços confiáveis para colaborar com toda a cadeia de suprimentos na melhoria da integridade dos seus produtos. Com isso, a gente garante e apoia, por exemplo, a cadeia de suprimentos na entrega de produtos seguros e que cumpram aí com as especificações dos clientes, que é a base da norma da IFS, né, o cumprimento dos requisitos do cliente, e aí a gente consegue atender padrões de qualidade e segurança, a gente consegue atender aí a legislação, os requisitos de cliente, e tudo isso é feito através de um esforço conjunto entre todas as partes interessadas. Nenhum padrão, nenhuma norma, nenhum programa da IFS é desenvolvido somente pela IFS. É um trabalho conjunto de todos os principais stakeholders da cadeia de desenvolvimento. Quando a gente fala aí na visão holística, o impacto na qualidade e segurança de alimentos, a IFS, então, como eu comentei, desenvolve as normas e programas juntamente com seus stakeholders, que cobrem qualidade, segurança, conformidade regulatória e conformidade com os requisitos de cliente. Todas as normas da IFS são risk-based. Na minha fala, vocês vão ver bastante a expressão análise de avaliação de risco, que está muito associada ao processo que a gente vai falar de controle de fraudes, e elas são normas não prescritivas. As empresas elas podem desenvolver os seus programas, os seus processos, os seus sistemas, com base ao risco da melhor maneira que convém cada natureza de cada empresa. E a IFS está sempre aí apoiando a cadeia com novas soluções, como vocês vão ver ao fim da minha apresentação. Então, tudo isso a gente busca uma otimização de processos e segurança dos alimentos, que estão sempre entrelaçadas. O foco da IFS é sempre no produto e no processo. A gente está acreditado na 17065, que é uma norma da ISO, que fala especificamente sobre gestão, né, os sistemas de gestão focados a produto e processo. É um processo de avaliação sistêmico, que considera todas as inter-relações da empresa como um todo, e contempla aí a necessidade de todas as empresas visando o ganho de eficiência
conformidade e melhoria contínua. Quando a gente fala da família de normas da IFS, a gente tem um grande pool aí de escopos, né? A gente trabalha com a IFS Food, que é para alimentos, para empresas que processam alimentos ou embalam alimentos. É a nossa maior norma, é a norma que tem maior número de certificados, mas a gente tem também a IFS Broker, que é para atravessadores, para empresas que importam, fazem algum tipo de exportação, onde não existe nenhuma manipulação física do produto. A gente tem a IFS Logistics, que fala sobre todo o escopo aí da cadeia de suprimentos, né, da cadeia logística, armazenagem, transporte, recepção. Tem a IFS Pack Secure, que é para empresas que produzem embalagens, que são utilizadas para uso dos alimentos, para embalar alimentos, né, e produtos não alimentares. A norma IFS HPC, que é a norma para produtos não alimentícios, que são os cosméticos, os produtos de uso pessoal, as embalagens para uso também pessoal, como por exemplo os Tupperwares. E aí a gente tem a última norma também, que é a IFS Wholesale e a Cash and Carry, que são para os atacadistas. Adicionalmente, a gente tem os nossos programas de desenvolvimento que são diferentes das normas. São programas, são ferramentas de apoio a empresas menores e de porte mediano, onde a gente apoia aí a implementação dos sistemas de qualidade e de segurança para que eles possam atingir a certificação. Esse programa chama IFS Global Markets. A gente tem esse programa disponível, para Food, para HPC, para Logística, e o ano que vem a gente vai estar lançando para a IFS Pack Secure também. Quando a gente fala aí do impacto e a dispersão da IFS no mundo, a gente está disperso no mundo inteiro, a gente tem escritórios no mundo inteiro, em Paris, na Alemanha, no Brasil, no Chile, nos Estados Unidos, na China. A gente tem 36 funcionários falando 10 tipos de idiomas, é um time bastante diverso, 6 normas e 3 programas, que foram aqueles que eu comentei anteriormente, e mais de 2.000 varejistas trabalhando juntamente à IFS. Então, como comentei, é uma norma que está sempre trabalhando com os nossos principais stakeholders, e muitos dos varejistas fazem uso das normas e dos programas da IFS como base dos seus processos de gestão de qualidade. Bom, pessoal, agora vamos mergulhar no tema de fraudes. Eu trouxe aqui para vocês algumas notícias que vocês podem ver com relação às fraudes nos alimentos. O meu foco aqui vai ser em alimentos, mas existem potenciais fraudes em outros tipos de produtos, como embalagens, como produtos, por exemplo, cosméticos, mas o nosso foco vai ser na parte de alimentos mesmo, que eu acho que é um tema mais relevante. A gente tem constantemente diversos tipos de notícias associadas aí aos processos de fraude, então a gente tem históricos, principalmente no Brasil, né, de fraudes aí quando a gente fala da parte da carne, da carne fraca, das fraudes de leite que a gente teve no passado, com leite compensado. Existe relatos de fraude com relação a pescados, com a venda, por exemplo, de pescados de menor relevância comercial, sendo vendidos como outra espécie. Então, existe já um histórico aqui dentro, propriamente, do Brasil, onde a gente sabe que a fraude é um aspecto relevante. A gente viu que, principalmente quando foi voltado aí a leite, a carne, foi uma extrema exposição de marcas na mídia e de produtos. Então, é um tema bastante relevante, é um tema bastante significativo, é um tema bastante complexo. É muito difícil a gente gerir processos, isso vocês vão ver posteriormente, que não estão nas mãos unicamente da empresa, né, que exigem aí esforços voltados à cadeia como um todo. Então, aí, diversos temas que eu trouxe para vocês sobre fraude em mel, que é bastante comum, a questão do leite compensado, que foi um dos casos mais graves e que de maior exposição aqui no Brasil, né, sobre adulteração do leite com soda cáustica, com outros químicos, com água. Fraudes, por exemplo, de venda de alimentos impróprios, de alimentos vencidos, isso também é considerado uma fraude, né, quando a gente tem um produto vencido e rotula com uma nova validade. E outros temas associados a fraudes, né, pessoal? A gente não somente associado ao produto em si, mas outros aspectos que impactam aí no maior risco de fraude. Quando a gente fala, por exemplo, das projeções para a inflação, os alimentos vão subir de preço, e aqui existe uma oportunidade de ganhar com fraudes, né, com uma atividade fraudulenta, onde a gente vai ter um produto com preço mais atrativo, em teoria, né, porque fraudando a gente usa, por exemplo, muitas vezes ingredientes de menor custo, né, de substituir, e isso pode gerar-se aí uma maior margem, né, um maior interesse. Então, esses tipos de notícia também impactam bastante na análise de risco a ser feita, o cenário econômico ele impacta bastante no tipo de análise a ser feita para análise de risco de fraudes. Isso vocês vão ver também mais para frente. E também muitas notícias sobre, como é um tema bastante relevante, o mercado se move, né? Então, por exemplo, aqui na última a gente fala sobre a área da pesquisa, né, a área acadêmica, buscando novas soluções para identificar fraudes aí com relação a produtos de relevância. Então, é um tema muito significativo, é um tema que foi trazido
dentro do pool das normas, né, pelo próprio GFSI, dentro do benchmark no GFSI. Como vocês sabem, a IFS é benchmarkada pelo GFSI, a gente tem que ter uma validação para reconhecimento do GFSI. Então, em um dos benchmarks do GFSI, acredito que foi na versão 8, eles trouxeram aí a obrigatoriedade de inclusão do sistema de gestão de fraude dentro do pool das normas de certificação. Então, pelo GFSI, qual que é o conceito, né? A fraude é um termo coletivo que abrange o deliberado, a substituição intencional, adição, adulteração ou falsificação de alimentos, ingredientes, rações, embalagens. Lembra que falei no começo, não é somente relacionado a alimentos em si. A rotulagem de alimentos, informações do produto, informações falsas ou declarações enganosas que podem ser feitas sobre um produto para um ganho econômico. E abaixo eu coloquei, para vocês terem aqui em mente, o conceito da IFS, que é bastante relacionado aí e alinhado com o conceito do GFSI. Um pouquinho mais enxuto, mas traz a mesma mensagem. Então, só para que vocês tenham ideia nessa figura que eu trouxe para vocês, aqui a gente aborda todos os tipos de riscos associados, por exemplo, a alimentos. E a gente tem dois cenários. A gente tem um cenário onde a adulteração ela é acidental, ela não é intencional, quando a gente está falando aí de riscos associados à segurança e qualidade, por exemplo, por doenças transmitidas pelo alimentos. Ninguém tem a intenção de contaminar um produto, né, com um micro-organismo para ele desenvolver um risco de segurança de alimentos. Se isso for feito, ele é considerado intencional. E a gente está falando aí de food defense, né, de defesa de alimentos. E a gente tem outro cenário quando a adulteração é totalmente intencional, ou seja, quando há a intenção de ganhar ou a intenção de causar dano. Quando a gente fala de food fraud e food defense, essa é a grande diferença. Fraude em alimentos é uma motivação econômica. A gente quer ganhar, o fraudador ele quer ganhar com uma motivação econômica. E quando a gente fala de food defense, que é a defesa do alimento, a gente está falando de uma motivação ideológica para causar dano. Então, a gente está falando, por exemplo, de uma inserção, por exemplo, de um prego dentro do alimento propositadamente para gerar algum tipo de risco ao consumidor ou algum tipo de risco à imagem da empresa, por exemplo, por alguém que está dentro do processo de fabricação. Então, aqui, para que fique bem claro, os dois cenários, onde existe a adulteração acidental não intencional, por exemplo, uma contaminação de salmonela dentro de uma linha de processo que impacta aí na segurança de alimentos, é um risco associado intrínseco, possivelmente intrínseco ao processo e associado aí à qualidade de segurança, e a gente tem também a adulteração intencional, que é o caso das fraudes e de food defense, né, da defesa do alimento, quando existe a intenção de causar dano. O meu foco hoje é somente na parte de food fraud. Bom, quando a gente fala então das fraudes, como elas podem ocorrer? Lembra lá na descrição, né, no conceito, que toda parte de fraude ela pode ocorrer por adição ou remoção de um ingrediente ou de substâncias. Então, aqui, por exemplo, quando a gente está falando de mel, existem empresas que podem adicionar xarope ou açúcar para cumprir com o nível, a doçura, né, do produto. Ou até mesmo a remoção de ingredientes, como, por exemplo, o desnate do leite, antes do processo de processamento, que pode alterar toda a parte da composição do leite, impacta em outras características físico-químicas do leite, é considerado uma fraude também. A gente pode ter a substituição ou a diluição. Então, por exemplo, em azeites, a gente pode ter uma diluição de um azeite extra virgem com um azeite de menor qualidade, como, por exemplo, um lampante, ou até mesmo substituição por um óleo de grau não alimentício, por exemplo, um óleo mineral. A gente tem a ocultação, quando, por exemplo, a gente tem aí ocultação de informações, por exemplo, em rotulagem, que podem gerar algum tipo de dano ao consumidor, ou pode gerar algum tipo de informação que não seja clara na rotulagem e que pode impactar e pode se compactuar com um cenário de fraude. Melhoradores não aprovados, por exemplo, quando a gente tem, por exemplo, a inclusão de melamina em produtos lácteos para aumentar aí o teor de proteína, ou seja, para criar características que sejam diferentes, ou mascarar ou criar novas características que sejam diferentes das características naturais do produto. Rotulagem incorreta ou alterada, como eu comentei, existem aí múltiplas fraudes associadas à rotulagem. A gente fala em pescados, né, espécies que têm menor valor comercial sendo vendidas como espécies de maior valor comercial, produtos que são declarados como orgânicos e muitas vezes eles não são, então a rastreabilidade compromete aí a entrega de um produto 100% orgânico. Quando a gente está falando de rotulagem, principalmente a parte de claims também, ou a parte até mesmo de contém ou não contém glúten, existem fraudes associadas, por exemplo, à inclusão de ingredientes que contêm glúten, por exemplo, para espessar um molho, e eles não são declarados na rotulagem, então isso compactua com uma fraude e até mesmo com risco de segurança do consumidor, porque um celíaco que
usa essa informação no rótulo, ele pode consumir esse produto e acabar tendo problemas de saúde por não estar a informação e por estar aí o processo de fraude por trás disso. E toda a parte de roubos, desvios, falsificação, produção e comercialização não controlada, que é algo que a gente estava até discutindo antes de iniciar a apresentação e que tem sido bastante frequente aí dentro do processo de ocorrências de fraudes. Ainda com alguns exemplos, então, todas as práticas proibidas, não autorizadas ou não controladas. Recentemente, acho que já até faz um tempinho, não sei se vocês viram um vídeo de uma empresa também na Ásia, invasando cervejas de uma marca bastante conhecida e vendendo. Um processo de fraude aí já claro. Produções em condições não controladas, ainda associada a esse exemplo. Práticas de comercialização não controladas, até alguém estava comentando sobre exportadores que não são uma tentativa de exportação, né, de produtos, ou até mesmo de importação, que não sejam habilitadas, que não sejam controladas, e até mesmo de produtos já fraudados. Então, não somente o produto está fraudado aqui, mas também como a ação em si, né, o processo em si da importação, da exportação, apropriação indevida de produtos, quando existe roubo e desvios e essas cargas são vendidas às vezes, muitas vezes em mercados negros ou até mesmo para grandes varejistas sem o conhecimento. Informações não declaradas, como eu comentei aí sobre a parte de rotulagem. Muitas vezes as questões de fraudes, elas ferem os aspectos da legislação, porque elas não cumprem com o que a legislação pede na parte de compliance regulatória em termos de aditivos, em termos de práticas, né, que sejam aprovadas para qualquer tipo de desenvolvimento de produto. Podem impactar na saúde dos consumidores, como comentei na adição, por exemplo, de produtos à base de que tenham glúten, né, e muitas vezes são vendidos como não contém glúten. Quando existe uma rastreabilidade controlada, e na parte de orgânicos é bastante complexo, porque se existe uma falha nesse processo de controle da rastreabilidade, pode existir a possibilidade de mistura, né, dos produtos convencionais com os produtos orgânicos. Isso é constatado uma fraude a partir do momento que a gente está vendendo como orgânico, e ela pode impactar produtos de alto e baixo valor agregado. Geralmente, impacta com maior... a fraude ela é muito mais voltada a produtos de alto valor agregado, mas, como vocês vão ver também nos meus exemplos posteriormente, até mesmo frutas podem ser fraudadas, que existem um valor agregado um pouco mais baixo. Então, existe uma lista também, pessoal, sobre os principais produtos que têm riscos de fraude, né? Essa lista vocês encontram facilmente, até no guideline que eu vou mandar para vocês, que a BBA vai disponibilizar para vocês da EFS posteriormente a apresentação. A gente traz essa lista também para que as empresas tenham um pouco de ideia de quais são os potenciais riscos, aí, os principais produtos. E aqui eu trouxe algum deles e alguns outros tipos de exemplo. Então, quando a gente está falando de azeite, é um exemplo clássico da fraude, né? Que a gente tem aí a potencial mistura, como eu comentei, o uso de aditivos para trabalhar aí algum tipo de mascaração, gerar algum tipo de variação nas condições físico-químicas exigidas. Toda a parte de rotulagem, muitas vezes a parte de rotulagem para azeite é muito específica, né? Ela exige lá que todo o perfil de ácidos graxos seja informado, tem informações bastante específicas para esse tipo de produto, e às vezes o que fala a rotulagem não é o que tem dentro da garrafa, né? Então, às vezes a gente está falando lá que a gente tem um azeite extra virgem, que é a maior alta qualidade de um azeite, e dentro tem um produto misturado, por exemplo, com um azeite de menor qualidade. Quando a gente fala de mel, novamente, existe possibilidade de adição de água, de açúcar, de xarope, inclusive de amidos, para trabalhar um produto mais espesso, né, para gerar um pouco mais de uma característica sensorial, né, para agregar a característica sensorial. Quando a gente está falando de embutidos, então toda a parte de aditivos que são adicionados de maneira intencional e que não cumprem com a legislação, o uso de carnes de menor valor, outras espécies, acho que não somente para embutidos, mas eu não sei se vocês lembram do escândalo da carne de cavalo, né, que foi usada em produtos congelados no Reino Unido. Isso foi um caso. Pessoal, se todo mundo só puder desligar os áudios, que eu acho que a gente está tendo interferência. Obrigado. Então, muitas vezes tem embutidos que as empresas trabalham com misturas, né, podem misturar aí espécies que não são permitidas ou que estão sendo inclusas num percentual maior do que é permitido pela legislação, e também todas as práticas que contribuem aí como adição para aumento de peso. Para corantes também existe a possibilidade aí de mistura de amido, mistura com outras especiarias de menor valor, e até o uso de corantes para trazer uma característica diferente, né? Trazer mais cor, por exemplo, à própria especiaria, como por exemplo na cúrcuma, que é caríssima, né? Para pescado também existem riscos
como eu já comentei com relação ao uso de espécies, né, venda de espécies de menor valor, sendo vendidas como espécies de maior valor. Então, tem uma fraude em termos de rotulagem, em termos de práticas de venda. A própria parte das práticas de peso, né, de controle de peso, existe aí uma ferramenta que é o uso do glaciamento, né, para proteger o produto em pescados congelados, e existe um percentual máximo para ser feito esse tipo de ação, porque existe um incremento de peso de água aí. Então, podem ser, ter presente, se existir aí também potenciais atividades fraudulentas para que o produto fique mais pesado, assim como os frangos. No caso dos pescados ainda, nessa atividade do glaciamento pode ser, e é permitido pela lei, o uso de um aditivo, mas caso esse aditivo também seja utilizado em quantidade maior, ele vai reter mais água e ele está fraudando também aí o produto final. E quando a gente fala em leis, acho que todo mundo conhece, é o exemplo mais clássico, né? Toda a parte de adição de água, dos aditivos, e até mesmo remoção de componentes, como eu comentei aí, pela parte do Desnats. Então, como os outros exemplos ainda associados a qualquer tipo de produto, e fazendo um pouquinho já também de referência ao que eu falei antes, falsificação de produtos premiums de marcas valiosas, falsificação clandestina ou overrun. O overrun é quando a gente tem uma fabricação em massa de um produto totalmente não controlado, de condições totalmente não controladas, principalmente em termos aí legais e de qualidade. A importação, quando ela não é aprovada, quando ela é feita clandestina, assim como a exportação, os produtos que não são inspecionados, ou seja, a venda de produtos sem controle algum e sem um regime de inspeção pela autoridade local. Origem não controlada, isso está muito associado também aos produtos de origem protegidas. Existe aí uma tentativa muito grande de fraudar toda essa parte desses produtos, que são produtos mais premium, né? Como os azeites italianos, como, enfim, uma variedade de outros produtos que têm a denominação de origem protegida. Como eles são produtos de maior valor agregado, se existe perda de rastreabilidade, se não existe um controle dessa cadeia, podem existir fraudes aí também. Toda a parte de adulteração de validade. Uso de água não potável, por exemplo, para a fabricação de produtos, de alimentos, ou até mesmo a venda de água não potável, né? Como já aconteceu, por exemplo, em São Paulo, onde existia no centro uma mini máfia de pessoas que invasavam águas com marcas renomadas, com água não potável, e, enfim, outros potenciais fraudes. Alteração em termos de aumentar o valor nutricional, como eu comentei sobre a parte de proteínas com a melamina, toda a parte de rotulagem e toda a parte de orgânicos, por exemplo, vendidos aí como orgânicos, mas que sejam convencionais, porque não existe um controle da cadeia. Aqui a gente tem um extrato, pessoal, do relatório que a IFS vincula mensalmente para os nossos parceiros, né, para os nossos usuários da base de dados, para as empresas que são certificadas e para as empresas que estão no Global Markets. A Carol vai trazer para vocês, no final, ela vai mostrar esse relatório e vai mostrar a cara dele, o tipo de informação que a gente vincula, mas só para vocês terem ideia dos tipos de fraudes que podem estar associadas aí, casos mais recentes, frente a esse mapa que a IFS constrói com relação às vulnerabilidades de fraudes e aos principais produtos. Então, a gente teve um caso, por exemplo, de falsificação de limões in natura, na China, que são produtos de baixo valor agregado. Houve falsificação de rotulagem e embalagem, e uma prática de comercialização não adequada, porque eles iam exportar produtos que foram falsificados com uma marca que não era deles, e houve aí questões associadas à violação de trademark. No caso de adição de açúcar em mel, onde houve adição na Turquia, onde houve adição de ingredientes não permitido para conferir características melhores ao produto. E aí também casos de importação não autorizada de amendoim, pasta de amendoim, onde teve uma tentativa de importação ilegal de produtos que não estavam, por exemplo, inspecionados. Eu vou trazer agora para vocês um pouquinho da abordagem da IFS com relação às nossas normas e aos nossos programas. Aqui o foco maior vai ser nas normas. No Global Markets a gente tem uma pequena parte que a gente fala de fraudes, mas ele está muito associado aí aos materiais, às especificações dos materiais. Aqui, o que vocês vão ver que as normas da IFS cobram, benchmarkado com o de GFSA, como eu comentei, é bastante mais abrangente, está muito associado ao restante da apresentação, ao sistema de gestão de riscos para mitigação de fraudes. Quando a gente fala da norma IFS Food, é a norma para fabricantes de produtos alimentícios, em empresas processadoras de alimentos ou empresas que embalam produtos alimentícios a granel. Então, as empresas que, por exemplo, compram pistaches e somente embalam os pistaches para venda a granel ou até mesmo em porcionamento menor, também se aplica a IFS. Quando a gente fala sobre a questão de fraudes na norma da IFS Food, a gente tem a versão mais recente, que é a versão 7. No requisito 4.20, a gente traz aí alguns requisitos associados à fraude. São 4 requisitos, essa norma ela foi lançada essa semana e traz aí algumas questões novas. Então, o que a gente traz de novidade na versão 7 é o item 4.20.1,
onde a gente fala que as responsabilidades elas devem ser claramente definidas com relação ao processo de gestão e mitigação de fraudes, as competências e os conhecimentos devem ser validados e conhecidos, e deve ter todo o apoio da alta direção para garantir que o processo como um todo seja efetivo, seja revisado e traga melhorias contínuas para o processo. Quando a gente fala nos outros requisitos, a gente tem a avaliação de vulnerabilidades documentadas para matérias-primas, ingredientes, embalagens e serviços terceirizados. Aqui eu vou dar um foco também no meio da minha apresentação, porque é um processo de controle bastante complexo e tem alto impacto sobre os riscos de atividades fraudulentas. E aí, a definição dos respectivos critérios para determinar o risco de atividades fraudulentas. Depois a gente tem o plano de mitigação, que deve ser documentado e implementado para controlar os riscos documentados, com métodos de controle e monitoramentos claramente definidos, e um processo de revisão também com relação à avaliação de vulnerabilidade e ao plano de mitigação, que deve ser apenas, pelo menos anual, ou sempre que houver alterações no plano, nas atividades do plano, ou um risco aumentado. Depois, acho que esses critérios, depois no final da apresentação, vão ficar mais claros para vocês, porque a gente vai abordar aqui só um highlight importante, né? Sempre deve se levar em consideração também todos os requisitos associados aí ao processo de gestão de fraudes. Então, toda a questão de responsabilidade da alta direção, treinamento e instrução, ou seja, as pessoas que dão seguimento e que aplicam e que controlam esse processo, elas devem ter claridade, devem ser treinadas sobre os processos que elas gerem. Especificações e fórmulas é muito importante, principalmente a parte de compliance regulatório, mas também a parte de potenciais fraudes que possam estar associadas aí a uma formulação, a um fornecedor específico, a uma especificação. Os acordos contratuais, que são muito importantes porque eles definem aí cláusulas específicas com relação à gestão de fraudes com os parceiros de negócio. Toda a parte de desenvolvimento de produto, modificação de produtos e processo, aquisição, outsourcing e a parte de rastreabilidade, que é extremamente importante dentro do processo de fraude. Quando a gente fala na norma IFS Broker, é para empresas que, é a norma que a IFS tem, que para empresas que desenvolvem e conduzem atividades de trading, como eu comentei, de produtos alimentícios, produtos de uso doméstico, de higiene pessoal e embalagens, são geralmente atravessadores, negociadores, importadores, etc. E aqui dentro, o plano de mitigação de fraude ele é novo nessa versão 3, então são novos requisitos, que são 5 novos requisitos, que antes não estavam presentes na versão mais antiga, e ele traz mais ou menos o mesmo perfil de requisitos do que a gente viu na IFS Food, ou seja, toda a parte de responsabilidades definidas, avaliação de vulnerabilidades documentadas, o plano de mitigação, a revisão, e aqui também incluso que a cadeia de fornecedores deve ser avaliada e deve existir um plano de mitigação e fraudes documentados específicos quando a gente fala de fornecedores. Depois vocês vão ver um pouquinho da diferença quando a gente fala de vulnerabilidade e fraude de produtos e fornecedores. Rapidamente, então, o IFS Pack Secure, que é para embalagens, né, para empresas que produzem ou convertem embalagens primárias e secundárias para alimentos e para não alimentos. A gente está falando aqui de empresas B2B, né, de business to business, diferente de HPC, que é para o consumidor final, e aqui o mesmo perfil de requisitos quando a gente fala de broker e food. E para logística, para a parte de logística, são para empresas que conduzem atividades orientadas para logística de alimentos e não alimentos, e aí a gente engloba todas as atividades de transporte, armazenagem e carregamento. Mas aqui a grande diferença é que a parte de fraudes ela tem apenas um requisito, ela é um pouco mais sucinta, e ela pede que deve existir uma análise de perigo e avaliação de risco associado quanto a possíveis fraudes de alimentos que efetivamente devem ser esperados. E com base nisso, que se tomem as medidas apropriadas para redução de risco sempre que necessário. Isso totalmente associado aí ao processo de controle dentro do processo logístico, né? Quando a gente fala aí de roubo de cargas, quando a gente fala aí de algum tipo de atravessamento de cargas ou de adulteração de qualquer tipo de produto no meio tempo, né? Da saída da unidade logística até a entrega para o consumidor final. Quando a gente fala, então, pessoal, do plano de mitigação de fraudes como um todo, com base na ótica da IFS, a gente tem 8 passos claramente definidos. Então, o primeiro dele é a formação da equipe, o segundo é uma avaliação de risco com base nos elementos de um estudo complexo com relação às potenciais variáveis associadas à fraude de produtos e fornecedores, com grande conhecimento da cadeia dos produtos que se trabalham. Depois a gente tem uma avaliação de vulnerabilidades dos produtos, uma avaliação de vulnerabilidades dos fornecedores. A gente faz um cálculo do risco geral associado à análise de risco e à avaliação de risco e avaliação de vulnerabilidades. Uma revisão e refinamento com relação a essa análise de vulnerabilidade para se estabelecer um plano de mitigação e depois um plano de revisão, validação e refinamento. E agora eu entro um pouquinho com detalhes em cada parte desse processo. Então, quando a gente tem aqui a etapa 1,
é estabelecer um time de avaliação de fraudes. Não sei se vocês lembram quando eu estava falando de IFS Food, quando eu estava falando da IFS Broker, é um dos requisitos, onde deve existir um time multidisciplinar, que é composto pelo time de compras, o time de logística, minimamente, né, pessoal? E especialistas em gestão técnica, que é a parte, geralmente, do time de qualidade, de processo, gestão de processo, controle de processo, laboratório e segurança dos alimentos. Aqui a gente tem que ter minimamente esses três elos, porque compras e logística tem uma visão muito holística da cadeia de suprimentos como um todo e dos riscos associados a isso, e dos temas técnicos voltados aí aos processos de compra e logística associada à natureza desses processos, e toda a área de qualidade que vai trazer experiência com relação à parte técnica voltada a metodologias de análise, as medidas de controle e tudo mais. Essa equipe ela deve ter conhecimentos específicos, eles devem ser treinados, como eu falei para vocês nos requisitos de IFS Food, e eles devem ter competências associadas aí à gestão de riscos com relação à respectiva cadeia de suprimentos. Então, cada um deve ter conhecimentos específicos naquilo que domina dentro desse tipo de time disciplinar. E é permitido também que se faça uso de expertise externa, quando necessário, ou seja, a contratação de uma consultoria e tudo mais, porém, todos esses requisitos, eles se aplicam também aí à parte externa, né? A expertise externa que é contratada também deve ser uma pessoa que tem treinamento, que é orientada para esse tipo de avaliação, que tem experiência, que tem vivência nesse processo de gestão de fraudes. Depois a gente fala de um tema muito importante, que entrei como novidade na IFS 7, que é o comprometimento e apoio total da alta direção. Eles têm que estar muito engajados nesse processo de avaliação dos riscos e permitir aí, e viabilizar recursos para que sejam implementados as medidas de controle, né, para que todo esse processo de monitoramento, de avaliação de risco seja conhecido, reconhecido por eles e com apoio para a implementação, e que eles também trabalhem todas as saídas, por exemplo, de auditorias internas, com relação ao processo de fraudes, que deve estar incluso aí no processo de auditoria interna, com uma análise de melhoria contínua para que esse processo de fraudes, de gestão de fraudes e avaliação de risco seja sempre melhorado continuamente. Aqui também os papéis e responsabilidades devem ser claramente definidos, né, pessoal? Então, não posso ter uma pessoa de qualidade com uma responsabilidade de avaliar a volatilidade dos preços para poder trazer, por exemplo, a perspectiva de compras dentro desse critério de análise da avaliação de risco. Então, os capabilities, né, os conhecimentos e as responsabilidades, elas devem ficar muito claras dentro do plano de gestão de risco e mitigação de fraudes. Então, aqui, o próximo passo seria a avaliação de riscos, né, pessoal, que está totalmente associado aí à análise de vulnerabilidades, que são os próximos passos. Então, na norma da IFS, como vocês sabem, a questão do risco, a gestão de risco e a avaliação de risco é o coração da norma, tudo é embasado em risco para definição dos planos de controle, para definição dos processos, dos sistemas, e eles devem ser seguidos também, todo o critério, a metodologia, os princípios de avaliação de risco devem ser seguidos e aplicados no desenvolvimento do plano de mitigação de fraude do produto. O que eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, nessa apresentação, é uma recomendação da IFS, com base nas nossas experiências, com base nas nossas auditorias, com base nas nossas vivências, mas a metodologia de avaliação de risco em si pode ser utilizada de acordo com o que faz mais sentido para a empresa, com o conhecimento da empresa, ou com o que vocês têm por exemplo, de métodos já definidos, ou conhecidos ou reconhecidos dentro dos seus processos. Então, quando a gente está falando da avaliação de riscos de fraudes, a gente vai ter que revisar todas as matérias-primas, materiais e produtos e criar uma lista de referência, é o ponto de partida. Todos os produtos trabalhados, todos os ingredientes, todos os materiais da empresa, que se trabalham dentro da empresa, devem ser listados nessa lista. Adicionalmente, será revisado aí todas as informações e dados referentes a distintas fontes, que devem ser confiadas e devem ser íntegras. Então, a gente tem aí já a lista de materiais da empresa, a gente tem a lista de referência dos potenciais materiais fraudados, que é aquela que eu comentei com vocês no início, ou seja, uma lista com base na mídia, com base em bases de dados específicas e reconhecidas, existe aí um potencial maior de atividades fraudulentas, então, tanto os materiais, as matérias-primas da empresa, quanto essa lista, juntamente aí com as informações revisadas de dados de origem, né, de dados das informações sobre atividades fraudulentas, elas vão permitir aí uma identificação de potencial fraude do produto. Então, isso é o início da avaliação de risco para se definir aí análise, para seguir com a análise de vulnerabilidade com relação à fraude no produto. Então, isso vai apoiar aí, vai permitir a empresa relacionar os fatores de riscos, que eles são essenciais na análise de vulnerabilidade, como vocês vão ver para frente, vai permitir que seja feita uma análise de vulnerabilidade efetiva,
essa pesquisa sobre a revisão, né, dos dados e informações de distintas fontes que devem ser confiáveis, como eu comentei, ela precisa ser uma pesquisa significativa e documentada, com bases confiáveis, né? Não adianta a gente trabalhar em cima de fake news, não adianta a gente trabalhar em cima de informações que não fazem sentido ou de informações não confiáveis, porque todo o plano de gestão de fraudes vai estar trabalhado e estruturado em cima dessas informações. A frequência de avaliação dessas informações, ela também deve ser definida, e quem é a pessoa responsável por essa avaliação das informações, dos dados que vão apoiar aí a análise de vulnerabilidade, ela deve ficar clara também. E toda essa responsabilidade ela deve ser documentada, né, com relação à revisão das fontes, as novas fontes de informação que vão ser adicionadas e tudo mais. Então, deve existir um controle também sobre a revisão e sobre a inclusão dessas informações e dados de fontes que vão permitir aí a empresa a conhecer as principais vulnerabilidades, os principais riscos e os gaps de atividades fraudulentas dentro do seu processo de fabricação, dentro da sua cadeia de suprimentos. Como eu comentei, então, toda essa base de dados, existem 1000 informações, 1000 bases de dados, 1000 fontes de notícias. É importante que seja extremamente confiável e íntegra, como eu comentei, porque isso vai ser a qualidade da informação vai resultar na qualidade do seu programa final. Então, aí vocês têm uma lista de exemplos de onde vocês podem encontrar essas informações. Como eu comentei, a Carol vai apresentar para vocês o Trend Risk Monitor e as ferramentas da IFS associadas aí a fontes de informação para análise de vulnerabilidades no plano de mitigação. Vocês têm as informações oficiais da Europa, né, com relação ao EFSA, o RASP, que é um sistema rápido de alerta, onde todas as informações com relação aos riscos à segurança de produtos, né, é comunicada na Europa. Fontes de autoridades nacionais governamentais, associações de trade, bases de dados de fraude de alimentos, algumas pagas, algumas são abertas, mas as informações elas precisam ser revisadas para garantir a integridade da informação. Informações de testes de laboratórios, parceria com os laboratórios que conhecem muitas vezes as metodologias, conhecem os potenciais de riscos de fraude, podem aí apoiar a cadeia como na identificação dessas vulnerabilidades. Enfim, existe aí múltiplas oportunidades de consulta. Reitero aqui a importância de que sejam fontes confiáveis e íntegras, porque vai ser a base de toda a estruturação do plano de vocês. Bom, temos aí então a nossa lista dos produtos da empresa, temos a lista dos principais produtos mais fraudados, mas não tomem isso somente como base, porque existem 1000 potenciais de fraude em outros tipos de alimentos também, então por isso é importante que todos os materiais, todas as matérias-primas, todos os produtos da empresa sejam avaliados, mas tomem, obviamente, essa lista como um watch out, né, como um reminder de que sim, ali nesses produtos podem existir maiores riscos de fraudes. Temos as informações da pesquisa, né, com relação às principais atividades fraudulentas, com relação a notícias, com relação ao histórico, com relação à base de dados, e agora, com isso, a gente vai fazer o segmento para uma análise de vulnerabilidade de produtos e depois de fornecedores, que caracteriza o marco aí inicial para definição do plano de mitigação. Então, essa análise de vulnerabilidades, ela é totalmente baseada aí numa sistemática, numa metodologia de avaliação de riscos, como eu comentei. Ela vai combinar diversos fatores para a definição de um risco final, que associado aí a outras verificações, vai permitir com que a empresa avalie se o que ela implementa hoje de atividades de monitoramento e mitigação são suficientes. Se não forem, ela vai permitir que a empresa identifique oportunidades de melhoria dentro do processo de gestão de fraudes. Então, a análise de vulnerabilidades ela precisa ser efetiva, sistêmica e documentada, como eu comentei no slide anterior. Quando a gente fala sistêmica, eu tenho que considerar todos os elementos, né, tanto de matérias-primas, produtos, materiais, mas também todos os elementos da cadeia de processo, né, de processamento e de distribuição e da cadeia de suprimentos como um todo. E com isso, a gente permite aí, com a análise de vulnerabilidades, a gente vai poder identificar, como eu comentei, as fragilidades e os potenciais riscos de todas as atividades fraudulentas na cadeia de suprimentos. É um tema muito complexo, pessoal, porque imagino que todos vocês trabalhem na área, né, da cadeia de suprimentos ou na cadeia de produção, e qualquer elo frágil pode ser uma brecha para uma atividade de fraude. Qualquer elo qualquer oportunidade em qualquer uma dessas etapas pode ser aí um potencial green light para uma atividade de fraude. Então, aí, como eu comentei, só em um último resumo, listar todas as matérias-primas antes da análise de vulnerabilidades, os materiais de embalagem, os alimentos e os processos terceirizados, identificar os potenciais problemas de alterações e fatores de risco com base na análise das fontes e avaliar o nível de risco para cada uma. Quando a gente fala, então, na análise de vulnerabilidade de produtos, pessoal,
a gente vai combinar dois critérios. A gente vai combinar os fatores de risco, que são oriundos da avaliação de todas aquelas informações que a gente obteve com relação às potenciais atividades fraudulentas, com base em histórico, mercado e tudo mais, com critérios específicos de uma metodologia de avaliação de vulnerabilidade, com base num processo de risk management, de gestão de risco. Então, a gente combina fatores de risco, através da revisão de dados e informações, com uma metodologia e critérios para a avaliação de risco. Com isso, a gente vai ter como outcome, como saída, uma avaliação de risco que traz aí a avaliação de vulnerabilidade e um elemento para avaliação de risco de fraude no processo de gestão no plano de mitigação como um todo. Quando a gente fala dos fatores de risco, então, com base nas revisões de dados e informações que a gente teve, a gente vai trazer histórico de fraude de produtos, históricos de incidentes, fatores econômicos que impactam aí na estabilidade econômica, na estabilidade do mercado, as facilidades de atividades fraudulentas, a complexidade da cadeia de suprimentos, os resultados dos programas de análise, evidências de produtos mais fraudados, éticas de negócio do país, fatores internos e externos com relação a toda a parte de comercialização, né, de questões políticas relacionadas aos países de origem. Então, aqui são alguns exemplos. Obviamente, vocês podem utilizar outros critérios, outros fatores de risco aí que vocês vão combinar com os critérios de análise de risco para fazer análise de vulnerabilidade de produtos, como eu comentei. Não é uma metodologia específica, não é uma recomendação de uma metodologia que a IFS tem como efetiva dentro do nosso processo aí da avaliação de fraudes. E com alguns elementos que vocês podem já tomar como base e criar algo muito maior e com uma maior robustez. Quando a gente está falando de critérios, a gente vai combinar dois critérios. A gente vai combinar a probabilidade de ocorrência com a probabilidade de detecção. Quando eu falo da probabilidade de ocorrência, a probabilidade de ocorrência é o grau de facilidade de cometer fraude com relação à sua lucratividade. Quando a gente fala do grau de detecção da fraude, é o grau de facilidade de se detectar uma fraude. Existem, por exemplo, fraudes que é praticamente impossível se detectar, e existem fraudes que você pode fazer uma análise laboratorial e você pode ter um resultado que indica, por exemplo, através de uma análise de DNA, a presença de uma espécie que você não pode ter dentro do seu produto cárnico. Então, isso também são dois fatores que combinados, eles vão apoiar aí, dentro de uma matriz, que eu vou mostrar para vocês em seguida, essa análise de vulnerabilidade com foco em risco. Quando a gente está falando de probabilidade de ocorrência, pessoal, a gente está falando dos fatores externos que estão fora do controle da empresa. Então, como exemplos aqui, a origem geográfica, por exemplo, quanto mais distante o meu sourcing, maior o risco. O número de organizações e o tipo de organizações associados aí à cadeia de suprimentos. Então, se eu tenho inúmeros atravessadores dentro do meu processo, o meu risco é aumentado, eu tenho uma probabilidade maior de ter um risco de fraude nesse processo. Número de unidades de fabricação, quanto maior o número de unidades de fabricação, maior deve ser o meu controle, maior também a facilidade de se perder o controle sobre todas as etapas do processo que eu devo controlar para mitigar o risco. Autoridade sobre os testes, então entidades, por exemplo, que não são acreditadas e que fazem análises, por exemplo, para identificação de fraude, se elas não tiverem uma acreditação sobre o laboratório, por exemplo, sobre a metodologia, isso pode gerar algum tipo de risco maior com relação às fraudes. A metodologia deve ser clara, a frequência deve ser clara e os custos de teste também, eles impactam com relação à probabilidade de ocorrência. Então, quanto menor a frequência, obviamente, maior a probabilidade de ocorrência de uma fraude. Quanto maior o custo, por exemplo, de uma análise, menos as empresas vão fazer ou menos vão ser controlados, por exemplo, as matérias-primas, então maior o risco aí de fraude. E se não existe, por exemplo, uma metodologia acreditada, uma metodologia válida, também existe aí um maior risco de fraude, porque não é um teste significativo, não é um teste considerável, não é um teste que a gente pode confiar nos resultados. Então, aí também pode existir uma maior possibilidade de fraude, porque sabe-se que não é um método validado, não é um método confiável. O nível de complexidade do processamento também. Então, quanto maior o nível de complexidade, quanto mais etapas de processamento, mais fácil é ter uma brecha para poder fazer algum tipo de fraude. A natureza física do produto, então líquidos e misturas, por exemplo, pós, são muito mais susceptíveis a permitirem aí uma atividade fraudulenta. E até mesmo, por exemplo, o número de ingredientes. Quanto maior o número de ingredientes, também maior a margem que eu tenho, que o adulterador tem, para poder fazer aí algum tipo de fraude. Então, todos esses são alguns tipos de fatores externos que estão fora do controle da empresa, ou seja, a empresa não consegue gerir, e que são os fatores de risco aí associados à probabilidade de ocorrência. Quando estou falando da probabilidade de detecção de fraude, são fatores internos que são conhecidos ou que podem ser controlados pela empresa. Então, a gente está falando aí números de tipos e frequências de fraudes, a empresa pode ter através do seu histórico, através do histórico externo, esse tipo de informação. A questão do controle de preço, então, aí, às vezes, aí, quanto maior a margem de lucro, maior a brecha que algumas empresas têm para ter uma atividade fraudulenta associada
ao processo, a disponibilidade e custo do agente adulterador. Então, se o agente adulterador é barato, possivelmente as empresas vão fazer o agente fraudador, né, a entidade fraudulenta, ela vai fazer uso desse aspecto para poder conduzir atividades de fraude. Os custos tarifários, flutuação de preço, que é um determinante de risco aí associado, né, quanto maior a variação de preço, que a gente tem a maior flutuação de preço, maior são os riscos de atividades fraudulentas. O custo e complexidade do processo fraudulento, então, quanto mais simples o processo de produção, também nesse sentido de fraude, da atividade de fraude em si, maior é a brecha para que as empresas façam uso dele ou que os agentes fraudadores façam uso dele para poder conduzir aí um processo de fraude. Envolvimento de pessoas no processo, então quanto menos pessoas envolvidas no processo, maior é a possibilidade menor é a possibilidade de fraude, quanto maior a possibilidade de fraude, e toda a parte também do formato de embalagem, por exemplo, onde a gente tem produtos não rotulados, onde a gente tem produtos em bulks, aí a gente tem um risco maior de fraude nesse sentido também. Então aqui, com os dois critérios que a gente tem, probabilidade de ocorrência, probabilidade de detecção, eu vou fazer uma matriz com uma escala, onde eu vou ter aí não provável até altamente provável, para a probabilidade de ocorrência, para a probabilidade de detecção, e para cada um dos fatores de risco que a gente colocou ali como associados, né, aos fatores externos e internos, a empresa ela pode pontuar e combinar esses fatores para se gerar um risco geral de produto. Então, aqui a gente tem, por exemplo, para a probabilidade de ocorrência, que são os fatores externos não controlados, a gente tem o histórico de produtos e histórico de fraude de produtos e incidentes, os fatores econômicos, a facilidade da atividade fraudulenta, e com isso a gente pode colocar dentro dessa escala uma nota para cada um desses requisitos. Então, por exemplo, aqui um produto onde ele tem uma alta probabilidade de ocorrência ou teve um histórico grande de incidentes, ao mesmo tempo os fatores econômicos eles não são tão suscetíveis, ou seja, não são tão prováveis de ocorrerem, então uma nota 2. Depois, por exemplo, a facilidade da atividade fraudulenta, então foi avaliado aqui como 4, e se toma aí a maior pontuação dentro dessa matriz, dentro dessa escala, para se definir o risco da probabilidade de ocorrência. Quando a gente fala na parte de probabilidade de detecção, então a complexidade, os fatores de risco aí associados a essa matriz, o fator de complexidade da cadeia de suprimentos, a parte de amostragem, né, de testes técnicos, de testes de análise, características do produto, e também com isso a gente tem uma pontuação para a gente definir o risco geral do produto, que é a última matriz que eu mostro para vocês, que é essa matriz que a gente está chamando de matriz de risco e vulnerabilidade do produto. Então eu combino, para ter o risco geral do produto, a probabilidade de ocorrência versus a probabilidade de detecção, e eu tenho uma nota. Então, como lá a gente teve a maior pontuação, por exemplo, em probabilidade de ocorrência 5 e a probabilidade de detecção 3, se gerou aí fazendo a multiplicação desses fatores, deu 15, onde nessa próxima matriz a gente vê que existe aí uma alta vulnerabilidade de produto com relação à questão das fraudes. De novo, pessoal, essa metodologia, o formato das matrizes, os fatores de risco a serem escolhidos, tudo isso fica a critério da empresa da melhor maneira que for possível, tá? Então, com a metodologia que vocês achem mais pertinente, com os fatores que vocês entendam que sejam mais pertinentes, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é uma base para que vocês entendam como que vocês podem aplicar dentro do processo de vocês. Quando a gente fala aqui de processos terceirizados, são processos muitas vezes que o controle não é total pela empresa, né, pela empresa, então existe aí uma alta complexidade para a gestão desses processos terceirizados e uma alta complexidade em controle também das fraudes, porque a empresa pode muitas vezes não ter o controle total de todas as atividades de compra, pode não ter, por exemplo, autonomia sobre a questão ou conhecimento sobre as questões de preços, então tudo isso todos os processos terceirizados, o risco fica sendo baseado aí nos acordos contratuais e nos status dos materiais e produtos, e muitas vezes não existem ações associadas à mitigação da fraude ao longo dos processos terceirizados. Então, eles devem ser inclusos, sim, na avaliação de vulnerabilidade da empresa, eles devem ser considerados porque o risco é alto, eu não posso somente ter um acordo contratual onde eu falo que o fornecedor ele não pode compactuar com fraudes, eu sim preciso ter ações e uma avaliação sobre as atividades dele. Quanto mais a empresa controla os processos terceirizados, tem mais acesso às informações e o controle dos processos, menor é o risco, mas se a empresa não tem controle algum das atividades dos processos terceirizados, o risco é muito maior. Então, a análise de vulnerabilidade ela vai variar de acordo aí com o nível de controle dos processos terceirizados. É muito importante que o acordo contratual seja muito claro também, obviamente, com relação a toda essa parte de gestão e do que se espera com relação ao controle e à mitigação de fraude dentro da cadeia como um todo.
O próximo passo, então, pessoal, a gente tem aí a vulnerabilidade de produtos, agora a gente vai fazer uma vulnerabilidade do fornecedor, uma análise de vulnerabilidade do fornecedor. E por que isso? Porque muitas vezes as indústrias, por exemplo, elas compram o mesmo ingrediente de fornecedores distintos. E uma análise de vulnerabilidade não pode somente incluir os fatores de fraude intrínsecos ao produto. A gente precisa conhecer também os fatores associados de risco aí aos distintos fornecedores. Então, por isso que a gente tem, adicionalmente, análise de produtos, de vulnerabilidade de produtos, uma análise de vulnerabilidades com a cadeia de suprimentos. Então, aí os fatores de risco, com essa análise de vulnerabilidade de fornecedores, a gente vai permitir o conhecimento do risco do fornecedor. E são considerados aí diversos fatores que são também levados a uma matriz para a definição do nível de risco. Então, aqui eu trago um pouquinho alguns elementos que podem ser verificados, e toda essa parte da avaliação de vulnerabilidade de fornecedores é com relação ao risco, baseado na confiança que a gente tem no fornecedor, na nossa cadeia de suprimentos. Então, o risco geral, essa escala de pontuação, ela pode ser desde muito alta até muito baixa com relação ao nível de confiança. Então, se eu tenho um nível de confiança muito alto, a gente vai proporcionar uma nota 1. Se eu tenho um risco de confiança muito baixo, uma nota 5. E isso vai ser avaliado juntamente à vulnerabilidade de produtos, juntamente às medidas de mitigação atuais, para se definir o que se faz com cada produto, com cada fornecedor e quais são as medidas complementares. Então, quando a gente fala aqui dos critérios que a gente vai tomar em consideração com relação à análise de vulnerabilidade de fornecedores, e novamente aqui, pessoal, são exemplos, vocês podem escolher o uso dos mesmos ou até mesmo o uso de outros critérios para que vocês possam definir aí o nível de confiança com a sua cadeia de suprimentos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de estabilidade econômica e legal, a gente entender se são fornecedores que têm chance de quebrar ou não, ou até mesmo se eles são legalmente, estão em compliance legal com todos os aspectos relacionados aí a questões fiscais, as questões econômicas. O histórico de negócios é um bom embasador aí para definir o nível de confiança, então a duração dos negócios e a estabilidade dos negócios, né? Se existe ou não um bom relacionamento, se existe uma compra que seja um pouco mais consistente, mais em sequência, que não existam gaps grandes, por exemplo, de compras, isso pode gerar, por exemplo, fator de risco na questão da vulnerabilidade, na questão da confiança. A performance em conformidade técnica, o que esse fornecedor traz com relação ao cumprimento com qualidade, acuracidade, disposição de informações, com relação à sua responsabilidade técnica e competência, com relação à transparência em termos, por exemplo, de problemas. Eles mascaram problemas quando existe algum tipo de problema, ou eles são totalmente transparentes e informam, por exemplo, a empresa. O nível de conhecimento técnico do fornecedor, o nível de conhecimento técnico em fraude, se realmente o fornecedor conhece e faz também, por exemplo, análise de vulnerabilidades dentro dos seus processos, e toda a efetividade do sistema de qualidade, segurança de alimentos, segurança de produtos que o fornecedor deve ter implementado dentro do seu processo e que ele permita com que a empresa compradora do seu produto, do seu ingrediente, do seu material, ela tenha esse conhecimento também para que ela possa entender qual é o nível de performance e conformidade técnica. Toda a questão de relações comerciais, elas entram aqui também como um critério bastante importante na confiança com o fornecedor. Toda a parte de parceria, compra direta, open market, a parte de compras por oportunidade, volume de compras regulares, controle de margem comercialmente reconhecida, subcontratação, controle direto, isso são aspectos bastante específicos da área comercial, por isso que a gente fala que precisa ter uma pessoa do time comercial dentro do time multidisciplinar da avaliação de fraudes, porque essa pessoa vai trazer todos os conhecimentos de mercado, né, e das operações comerciais relacionadas e os potenciais riscos aí associados a fraudes com o cunho comercial. As relações técnicas, então, totalmente associada também à performance e conformidade técnica, e os controles regulatórios e éticos de negócios do país. Então, toda a parte de nível de corrupção, as relações, a abordagem das relações intergovernamentais, os níveis de controles regulatórios, condições técnicas e ambientes, tudo isso é preciso ser conhecido também para definir o nível de confiança no fornecedor, que vai definir o risco geral do fornecedor dentro do processo de análise de vulnerabilidade. Então, seguindo aqui o nosso fluxo dos processos aí para a gente chegar ao plano de mitigação, a gente tem um cálculo depois dessa avaliação de vulnerabilidades que a gente está chamando de cálculo do risco geral, um processo de revisão e refinamento, porque a gente precisa garantir a consistência aí da avaliação dos riscos, da avaliação de vulnerabilidades e das informações que a gente trouxe para dentro desse processo, e em sequência vem o plano de mitigação e a revisão e refinamento. Então, a avaliação de risco geral, eu vou combinar aí o nível de risco de produto com o nível de risco de fornecedor que a gente calculou, e eu vou seguir posteriormente com a revisão e o plano de mitigação. Então, a gente já tem a análise de vulnerabilidade
perfeito, vulnerabilidade do fornecedor também em dia. Agora a gente vai seguir, então, com o plano de mitigação. O que é o plano de mitigação? É definir as medidas, definir medidas e controles identificados na avaliação de vulnerabilidades para que a gente consiga aí controlar as atividades de fraude e os riscos de fraudes associados aí a tudo isso que a gente já falou. Então, voltando alguns passos, fizemos análise de vulnerabilidades, avaliação de vulnerabilidades, com uma avaliação de risco geral, com relação às vulnerabilidades de produto e fornecedor, e agora a gente vai pontuar o nível de controle, que é feito com relação às atividades de mitigação já existentes, com os planos de mitigação já existentes. Então, também a gente considera uma escala, isso geralmente está associado aos membros do time técnico, que é a equipe que é mais especializada a definir aí atividades de controle, né, medidas de controle associadas aí à mitigação, e essa escala ela também informa aí o nível de controle atual. Então, 1, por exemplo, alto nível de controle, 2, nível médio de controle, e 3, nível baixo de controle com relação às mitigações atuais, com relação às análises, aos programas de mitigação e às medidas de controle e mitigações atuais. E com isso, a gente tem aí uma informação completa para determinar se essas ações, elas mitigam ou não o risco de fraude atualmente, para que a gente possa combinar toda a análise de vulnerabilidade com essa pontuação do nível de controle para a gente chegar no finalmente, que é o plano de mitigação por completo, que vai envolver aí a definição do que vai fazer com o produto e o fornecedor e as atividades adicionais de mitigação complementares. Quando a gente fala de medidas, o plano de mitigação, então a gente vai ter aí a definição das medidas de controle e dos critérios, né? Pessoal, aqui a implementação efetiva a implementação efetiva dessas medidas de controle é o ponto de partida para a gente garantir o risco. Então, aqui eu coloco, e deve ser feita de acordo com as naturezas dos negócios e também com relação à sustentabilidade do negócio. A gente não pode também colocar um plano que seja algo que não seja sustentável e tangível de ser alcançado. A gente precisa ser realmente, as medidas de controle, elas devem ser associadas ao que a empresa consegue fazer, com base na gestão do risco, e elas devem ser tangíveis e elas devem ser eficientes. Não dá para a gente fazer um plano também surreal onde a empresa não vai conseguir cumprir e aquilo vai ficar no papel. Então, com base no risco, vocês conseguem definir o plano de mitigação, as atividades de mitigação, as medidas de controle e os critérios para conseguir implementar dentro da empresa. Então, como medida de controle, a gente pode ter, por exemplo, verificações de status econômico legal, testes analíticos, certificados de análise, inspeção de produto na origem, auditoria de terceira parte, que é toda a parte de certificação, auditoria de segunda parte, que são as auditorias de fornecedores, auditorias internas, certificação da cadeia de custódia, teste de balanço de massa, questionário de fornecedores, exercício de rastreabilidade, verificações de compliance legal da cadeia de fornecedores, enfim, aqui alguns exemplos de medidas de controle que devem ser implementadas para se gerir o risco do risco de fraude, da atividade fraudulenta. E, novamente, pessoal, precisa ser consistente, precisa ser tangível, precisa ser eficiente e de acordo com a natureza da empresa. Então, novamente, pessoal, recapitulando, tivemos a avaliação de vulnerabilidades, fizemos a avaliação do risco geral, produto versus fornecedor, pontuamos o nível de controle das ações de mitigação existentes e agora a gente vai seguir, com base nessas informações, para a decisão do time. Quais são essas decisões? Descontinuar o fornecedor, descontinuar ou reduzir o uso da matéria-prima, do material de embalagem ou do produto, descontinuar ou reduzir o uso para fornecedores específicos, modificar as medidas de controle atuais, dependendo do produto das medidas de controle, ou reter os níveis de controle atuais, se eu entender que tudo que eu já faço hoje, associado à minha análise de vulnerabilidades e risco, já é suficiente para gerir o processo de fraude como um todo. Com isso, a gente vai definir o plano final de mitigação, onde deve-se considerar os impactos comerciais e abastecimento e risco. Obviamente, possivelmente, vocês vão chegar a uma conclusão de que alguns fornecedores, algumas matérias-primas precisam ser trocados, e isso pode gerar um risco de abastecimento e um risco comercial, mas, ao mesmo tempo, vocês devem ponderar com relação ao risco, a manutenção também desses fornecedores, por isso que o time multidisciplinar é muito importante para que as decisões sejam concisas, embasadas no negócio e no risco, e todos os custos associados também ao plano e os impactos em budget que isso vai levar, porque a gente sabe que pode demandar mais atividades de controle que não eram anteriormente utilizadas, e isso pode se gerar aí um estresse um estresse orçamentário. Então, isso também para isso é necessário um planejamento estratégico, um planejamento com as áreas de planejamento estratégico para que, novamente, seja tangível, seja adaptado à natureza da empresa, mas que permita a gestão dos riscos associados aí ao processo de fraude.
Posteriormente a isso, então, definiu-se as novas, o time tomou a decisão, elaborou um novo plano de mitigação, vai fazer a implementação e monitoramento das novas medidas e, frequentemente, esse plano como um todo, ele deve ser revisado e refinado para garantir a integridade do processo de gestão de fraudes. Então, é um plano que a revisão ela deve ser documentada e datada, deve ser de acordo com o sistema de revisão documental do sistema de gestão de qualidade, e ela deve ser feita de maneira completa, pelo menos uma vez ao ano, e sempre que houver mudanças significativas ou risco aumentado. Então, por isso, vocês já entendem que é uma revisão constante, pessoal, porque a gente tem aí sempre novos inputs da nossa avaliação de informações lá do comecinho da análise de vulnerabilidades, que sempre altera o cenário e o risco associado a esse cenário. Então, por isso que a gente fala que não pode simplesmente avaliar uma vez por ano, porque constantemente a gente, por exemplo, recebe informações de que houve um fornecedor ou um produto que teve processos de adulteração aí históricos associados a ele. Então, é sempre interessante, sempre que houver mudanças significativas ou risco aumentado, que ele seja revisado. Só que, obviamente, daí não precisa ser anual. O anual é o completo como um todo, e sempre que houver mudanças significativas e risco aumentado com relação a produtos específicos, a materiais específicos, a fornecedores específicos que mudem a natureza do processo como um todo. Aqui, então, é um resumo de como ficaria o plano de mitigação. O plano de mitigação ele vai trazer aí uma visibilidade sobre a priorização de ações, ele vai permitir a mitigação de riscos maiores e, conforme eu comentei, ele deve ser consistente, efetivo e tangível, deve ser sustentável, deve ser algo que não fique somente no papel e que esteja adaptado à natureza da empresa e até onde a empresa consegue ir, permitindo a gestão de riscos. Então, a gente tem, por exemplo, o caso de 3 fornecedores de azeite de oliva extra virgem, o W, X e o Y. Na primeira parte, a gente fez a avaliação de risco do produto, com base em todos os meus fatores de risco que eu levantei, o histórico de mercado, informações de base de dados das autoridades. Utilizei as minhas matrizes de cálculo de risco, cheguei a um risco alto de 15. Fiz também a minha pontuação de risco do fornecedor, onde eu tenho alta confiabilidade no fornecedor 1, por exemplo. Com isso, a gente teve uma pontuação de risco geral que é de 15, né, porque eu cruzo aí, então, a pontuação de risco de produto com a pontuação de risco do fornecedor. E, com relação às medidas de controle vigentes, a gente entende aí que elas são medianamente, elas atendem medianamente aí as necessidades com relação à avaliação de riscos. Então, a decisão da equipe final foi manter o fornecedor e, com relação aí às medidas de controle, manter as medidas de controle, que são atuais, e colocar um programa de análise de produto 2 vezes por ano com relação a azeite de oliva. Quando a gente vê, por exemplo, os fornecedores X e Y, o risco do fornecedor é maior, porque existe uma confiabilidade média nesse fornecedor por algum critério específico. Então, aí, ele já aumenta o risco geral, que vai para 30, e com isso também existe uma alteração um pouco mais específica com relação às medidas de controle. Então, foram identificados, por exemplo, o problema da região de fornecimento, aqui existe a justificativa, né, porque esse risco foi aumentado, e a decisão do time foi aumentar o programa de análise de produtos para 6 vezes por ano, para esse fornecedor específico, por exemplo, o X e o Y. O W, por existir uma pontuação de risco do fornecedor que é favorável, ele acaba aí tendo uma medida de controle distinta e um nível de risco distinto associado a ele. Se a gente tivesse, por exemplo, alterações aí na classificação da medida de controle vigente, se elas fossem ao invés de médias altas, ou seja, uma alta confiabilidade no que a gente faz hoje, né, nas medidas de controle de hoje, esse cenário também poderia ser alterado. Então, pessoal, isso é basicamente o plano de mitigação por completo, onde a gente combina aí diversos fatores associados à análise de risco, associado ao perfil do produto, ao perfil do fornecedor e as medidas de controle já implementadas para que se tome uma decisão sobre isso com relação ao que fazer com o fornecedor, o que fazer com o produto e se novas medidas adicionais são necessárias para garantir aí a mitigação desse risco de atividades fraudulentas. Com materiais pessoal de apoio, a gente tem aí o Guideline de Food Fraud, da IFS, que está na versão 2. Infelizmente, ele ainda está somente em inglês, mas a gente, no futuro, vai trabalhar a tradução em português. Todo esse material que eu apresentei para vocês, ele é embasado nesse Guideline, então é um resumo bem geral desse Guideline, que é bastante detalhado. Vocês podem extrair dele grandes informações e ótimos exemplos aí da metodologia de análise de vulnerabilidade e do plano de mitigação. E a gente tem também outras ferramentas que quem vai falar para vocês agora é a minha colega Carol. Olá, bom dia a todos, quase meio-dia. Obrigado, João. Viu? São 4 requisitos na norma, mas é um assunto tão complexo, então agora foi uma aula de turbo
Não, uma hora de aula de tubo sobre o food fraud. Bom, então o João comentou para vocês que o fundamento de fazer todo o plano, né, são as informações que vocês coletam. Então, vocês têm que ter bastante cuidado para procurar as informações em sites seguros. Né? Eu vou mostrar para vocês agora duas ferramentas que facilitam um pouco a vida de vocês, tá? O primeiro que o João comentou é eu vou compartilhar minha tela aqui. Conseguem ver? João? Sim, Sim, tá aparecendo. aparecendo. Ok. Sim, Carol. Ok. Essa aqui é um documento PDF que o time da Alemanha envia mensalmente para toda a rede da IFS. Então, todas as empresas que já passaram pela auditoria IFS Global Markets ou certificação recebem consultores, auditores. Então, quem participa da rede da IFS recebe mensalmente este relatório. Tem um time especial na Alemanha que faz este resumo de uma outra ferramenta que eu vou mostrar para vocês. Mas o João comentou que essa aqui mostra já de maneira compacta, sabe? Todas as alertas que fazem, que são as tendências, sabe? Que fazem, que são as novidades mensalmente no mundo inteiro. Então, vocês têm toda a atualização de casos novos referentes a food fraud, todos os recalls de vários bancos de dados, né, por países, né, outras questões relacionadas à segurança de alimentos, né, uma data de avaliação do sistema de alerta rápida da União Europeia, que é o RASFF, né, e outros documentos, tá? Então, esse é um resumo compacto que facilita a vida de vocês. E aqui o João mostrou o slide para vocês, que vocês já têm uma atualização do mês passado de todos os casos de food fraud, né, que foram notificados. Né? O João mostrou, e aqui vocês vão ter um vínculo para o artigo mesmo. Aqui, então, clicando aqui, vai direcionar vocês a um site que fala sobre o caso de limão. Ok? Bom, então, os nossos colegas que juntam essas informações que estão nesse relatório aqui de uma outra ferramenta, e eu vou entrar aqui agora, nessa ferramenta. Então, como eu falei, todas as empresas que já foram auditadas recebem, após a auditoria, um login para o nosso site, o nosso banco de dados. E dentro do nosso banco de dados tem essa ferramenta se chama Trend Risk Monitor. Ok? Essa aqui é o site da IFS. Eu vou entrar aqui no site como empresa auditada. Aí tem vários idiomas, eu vou colocar em inglês. Bom, então, o site, né, o banco de dados da IFS é o coração da IFS, então todas as empresas têm acesso, e aqui neste banco de dados tem quase 25 mil empresas, documentos de auditoria no mundo inteiro. O fornecedor, a empresa auditada, pode utilizar o banco de dados para gerenciar as próprias auditorias. Então nós temos aqui uma seção referente à data de auditorias, documentos de auditoria, a liberação para clientes, mas isso aqui é um outro assunto, tá? Então, a empresa utiliza essas abas aqui para fazer a gestão das próprias auditorias, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui é o Trend Risk Monitor. Aqui são duas ferramentas. Um é o Word Cloud, que é um outro assunto, tá? Referente a recalls, e o Trend Risk Monitor, que vocês podem utilizar para coletar informações referentes a casos de food fraud, né? É isso aqui, são esses campos aqui, essas caixas, né? Já tem algumas caixas pré-definidas, mas vocês também podem personalizar, tá? Essas caixas são vinculados através do RSS Feed com sites, tá?
tem milhões de sites, né, na internet que tem a opção de RSS Feed. E essas feeds são avisos, notificações automáticos que o site envia, tá? E a IFS resumiu, né, colocou em uma página só todas essas notificações do site. Então, vocês podem personalizar, adicionar outros sites aqui também, mas eu quero mostrar para vocês aqui hoje os sites relacionados a food fraud, tá? Mas só em geral, aqui, por exemplo, aqui nós temos um campo que é a Organização Mundial de Saúde, né? Nós temos um resumo de todas as alertas que a RASFF da União Europeia mandou, né? E aqui em cima vocês podem definir o período. Aqui foi de março até agora, né? Anteontem, tá? Mas vocês podem filtrar, por exemplo, vocês só querem do ano passado, ou de 2019, ou só do mês passado. Então, vocês podem definir isso aqui, né? Então, vocês têm as últimas notícias aqui. E aqui tem já alguns campos interessantes, né? Que podem ajudar vocês para implementar os requisitos de food fraud, né? Então, aqui, este campo aqui são as notificações que são mostradas por categoria, né? Então, nós temos os patogênicos, todas as notificações que a RASFF coletou. E uma aba aqui, que eu achei interessante, deixa eu procurar aqui, é pequeno. Aqui. Na fraude referente. Então, foram neste tempo, de março até agora, a RASFF recebeu 48 notificações de food fraud. Aqui, clicando nessa aba, vocês vão ter um campo mais específico, quais foram as notificações, e aqui no lado direito vocês têm uma lista completa, né? De todas as notificações, tá? Aí, clicando aqui tem a ação, né? Então, foi retirado do mercado, e clicando aqui na RASFF, vocês são direcionados diretamente para o site da RASFF. Então, a ferramenta facilita muito a pesquisa, porque às vezes vocês entram na RASFF e não sabem como procurar por essas notificações. Então, no banco de dados, vocês já têm todas as notificações, né, em uma página só, tá? Isso aqui é uma ferramenta através da RASFF, as notificações, né, de food fraud. E um outro aqui é aqui no meio. Cada mês, a União Europeia, eles publicam um relatório também, né, de food fraud. E clicando aqui, vocês vão ser direcionados ao site também, onde vocês conseguem baixar este relatório. Então, esse também pode ajudar vocês também. E aqui, o Food Fraud Guideline, que o João comentou, que a ABBA vai disponibilizar para vocês depois também, mas aqui também vocês conseguem baixar o guideline referente ao food fraud, tá? Diretamente no Trend Risk Monitor. E outro campo que eu achei muito interessante, que está aqui embaixo, que o João falou que para definir os riscos, né, é através do índice de preços, né? Vocês sabem que o time de compras, do time de compras tem que fazer parte do time, né? Mas eles vão saber quando abaixa o preço de um produto, né? A chance de fraude aumenta automaticamente, porque vai ter mais brecha para os fraudários, né? Se chama João. As pessoas que fazem o fraude, sabe? Então, eles procuram para ter um ganho aqui. Então, quando baixa, pode ser que o produto é mais vulnerável já, né? Então, aqui no Trend Risk Monitor, você já tem um link, né, para a Organização
Nações Unidas, né, que fala sobre o índice de preço dos produtos. Ok? Então, essa aqui também vai ajudar vocês. Então, isso que eu queria mostrar rapidamente para vocês, que são uma das ferramentas que vocês podem utilizar na coleta das informações para fazer o plano, tá? Para implementar os requisitos. João, mais alguma coisa aqui? Não, Carol, acho que foi excelente. Tá? E, então, como eu falei, é bem complexo, né? São esses 7, 8 passos para implementar, são 4 requisitos, mas tem vida um assunto bem complexo, tá? Nós tivemos algumas perguntas, né, João, no chat? Sim, Carol, eu já capturei aqui as perguntas. Já capturou? Não preciso ler? Não. Não? Eu já vi aqui, ó, enquanto a Carol estava apresentando, eu já peguei aqui. A gente tem a pergunta da Michele, quais são os tipos de fraudes que podemos encontrar no segmento de embalagens e seus insumos? Michele, eu confesso que eu fiz uma exaustiva pesquisa para também entender quais tipos de fraudes poderiam estar associados a embalagens e eu não identifiquei nada, em nenhuma base de dados, nenhuma informação, então eu também não tenho uma resposta para você, mas eu já também entrei em contato com relação a esse tema com a nossa gerente técnica de PagSecure, e a gente, caso tenha informações adicionais aí com relação a esse tipo de fraudes, eu passo para a Raquel e ela divulga para vocês. A princípio, o que eu já vi, que eu já tive de experiência, é, por exemplo, algum fornecedor que tem um contrato, um acordo contratual com relação à especificação do produto, e com relação a questões comerciais, ele acabou retirando e fazendo a substituição de um componente da embalagem, que era uma caixa de transporte, e que acabou, por questões econômicas, acabou gerando questões de qualidades aí. A caixa não parava em pé, porém ele fraudou aí as especificações validadas por acordo contratual. Então, sim, isso poderia ser considerada uma fraude, porque ele acabou utilizando um material de menor qualidade, de menor preço, para substituir, visando aí uma vantagem competitiva comercial. Vamos ver a próxima. Bom dia. Sim, Suzana perguntou de um produto de leite que agora vende um composto lácteo, embalagem idêntica ao leite verdadeiro, se isso não poderia ser um tipo de fraude. Pessoal, possivelmente pela marca mencionada aqui, a questão da informação na rotulagem do produto, com relação à característica do produto, está sendo vinculada e informada, e a informação do rótulo em si, ela não está levando o consumidor a nenhum tipo de engano, a nenhum tipo de concepção não adequada com relação ao conteúdo que está dentro da embalagem. Então, não seria considerado uma fraude nesse sentido, apesar de se semelhar aí à embalagem do produto, de outro produto da mesma marca, ok? Então, se eles cumprem com a legislação e na rotulagem está descrito a natureza do produto, né, o que está lá dentro, isso não gera nenhum tipo de engano ao consumidor e informação falsa ao consumidor. Então, sim, pode ser feito e não é uma prática de fraude. E o último seria da Larissa, no caso de empresas que não possuem acordos contratuais com seus fornecedores e realizam compras por cotação de fornecedores homologados. Como avalia o item de atendimento aos acordos contratuais? Larissa, dentro da norma da IFS, todos os fornecedores, todos os processos de outsourcing devem ter acordos contratuais validados. Então, isso é mandatório, você precisa, caso esteja buscando aí uma certificação, é necessário cumprir. E todos os processos de cotação, todos os processos de discussões, eles devem ser validados aí, eles devem ser documentados dentro dos seus critérios, né, dos seus fatores de risco, da sua análise de vulnerabilidade, para que você tenha como evidência para embasar o seu risco. Mas o acordo contratual, ele é mandatório com todos os seus fornecedores para garantir aí todas as cláusulas da parceria aí de suprimento, né, da parceria comercial, e as cláusulas também associadas aí à qualidade, a questão dos aspectos de fraude e tudo mais. Então, você precisa cumprir com o acordo contratual para poder cumprir aí com os requisitos de vulnerabilidade de fraudes. Deixa eu ver se tem mais alguma. A última da Michele. Como seria avaliado quando as informações de uma embalagem está divergente com o que a empresa considerou na especificação e na formulação? Isso seria considerado como uma fraude ou seria uma falha de comunicação? Depende e pode ser os dois. Por exemplo, se é feito de uma maneira intencional, ela é caracterizada como fraude. Se for uma falha de comunicação, ela compactua com a fraude, porque impacta e lesiona o consumidor final, mas não foi uma ação intencional, foi um processo que acabou não sendo controlado por uma falha interna, e você tem esses
falhas específicas dentro do seu sistema de gestão de comunicação. Então, tudo isso deve estar estruturado, existem, inclusive, dentro da norma da IFS, requisitos muito claros de cumprimento com relação à especificação e à formulação, requisitos de comunicação e integração das áreas para que esse tipo de falha não ocorra, mas sim, caso isso seja feito de maneira intencional, ele se compactua aí como uma possível fraude. Caso seja feito intencional para gerar algum tipo de benefício ou para gerar algum tipo de informação escondida para o consumidor. Lembre-se sempre da questão intencional, pessoal, que a fraude ela é sempre caracterizada por uma ação que as pessoas têm a intenção deliberada de fazer. Tá? Bom, acho que as perguntas acabaram. Se quiserem novamente fazer alguma pergunta, daqui a pouco eu lembrei de uma pergunta, mande a sua pergunta para marketing@aabba.org.br, que a gente direciona, ou para o João, que está aqui, e para a Caroline, também melhor ainda, já vai direto para que eles possam responder para vocês. João, você ou a Caroline poderia falar sobre o curso? Nós fizemos uma parceria com a IFS e haverá um curso, um treinamento, na verdade, para as empresas. E eu não sei se vocês poderiam falar 2 minutos, nós vamos iniciar em novembro, certo? Isso, correto. Você quer falar, Carol? Não, pode falar, João. Não, beleza. Vai começar dia 3. Nós vamos soltar, nós estamos preparando o e-mail marketing para mandar para vocês, e aí para vocês se inscreverem para participarem desse treinamento, tá? Mas eu já fico aqui agradecendo muito a Caroline e o João por essa apresentação super técnica, super complexa, mas que acredito que trouxe bastante informação para as pessoas ou para os técnicos que estão aqui nos assistindo. Obrigada, Raquel. Muito obrigada uma vez mais, viu, Caroline? E, por favor, fale a questão do treinamento, por favor. Sim. João, deixa eu só te falar antes. Eu até fiquei impressionada com a apresentação do João, porque ele conseguia, facilitar. Falei, é isso aí, assim. Mas quando você lê o guideline mesmo, vira, meu Deus, é isso, né? Aí começa lá de novo, aí aqui ficou bem ilustrado, né? Como deve ser feito, né? Sim, Carol, sim. E são informações muito técnicas, é bastante complexo. Eu tentei trazer uma abordagem um pouco mais resumida, embora muito densa, né, da informação. Vocês vão ver que no guideline é muito mais detalhado, mas acho que, como a Carol falou, isso facilita para vocês agora lerem o guideline e entenderem melhor, porque agora está mais... A informação acho que ficou meio mais organizada dentro da apresentação. Raquel e pessoal, sobre só para avisar o pessoal que será grátis. Ah, sim. Conforme a Raquel falou e foi alinhado também com a Carol, a gente vai dar um treinamento com relação à nova norma da IFS Food, a nova versão, na verdade, que é a versão 7. Esse treinamento vai ser gratuito. A nossa ideia inicial era dar em 2 dias, mas a gente pensou em fazer em módulos menores, para que todo mundo consiga participar e para que não fique muito denso. Imagina, só nessa apresentação técnica, imagino que vocês já estejam todos esgotados de me escutar. Então, a nossa ideia é fazer 4 sessões ou 3, a gente está definindo e finalizando aí, batendo o martelo para as datas, mas possivelmente, acredito que até no início da semana que vem, a Raquel já deva soltar para vocês aí o comunicado com relação aos detalhes. Vai ser uma visão bem geral também com relação à versão 7, que traz diferenças aí com relação à versão 6.1, e vocês vão poder conhecer um pouquinho mais e com um pouco mais de detalhe a versão da norma IFS Food. E a ideia é que a gente também defina o horário pós carga de trabalho, né, pessoal? Porque a gente sabe que muitos de vocês aí têm atividades rotineiras que impedem aí de trazer e disponibilizar um horário durante o horário de trabalho. Então, a nossa ideia é fazer após o horário de trabalho para que todos possam participar, e uma sessão de, no máximo, 1h30 por dia, para que a gente possa ter também maior eficiência aí tanto na apresentação quanto também na absorção da aprendizagem. E vai ter um bom espaço, só 2 aulas que vão ser 2 dias seguidos, mas serão em semanas separadas. Isso, exato. A gente tem 2 propostas de datas, né? Uma com 3 datas e uma com 4 datas, um pouquinho mais, com uma carga um pouco menor por dia. Daí a gente valida, bate o martelo e a Raquel e o pessoal da BBA comunica para vocês. Tá bom? Bom, gente, muito obrigada por vocês novamente estarem conosco uma apresentação da BBA.
Esperamos que realmente a matéria, embora densa, complexa, tenha sido gratificante para vocês, que tenha dado mais conteúdo a vocês e que vamos esperá-los nesse treinamento, que eu acho que vai ser muito, muito, muito bom para todas as empresas, né? Agradeço muito ao João, muito a Caroline por essa parceria e, se Deus quiser, o nosso live semanal de terça-feira acontecerá falando um pouco mais de mercados específicos de país. Se eu não estou enganada, vai ser sobre o Peru. Tá bom? Esperamos todos vocês. Muito obrigada, um abraço. Obrigada uma vez mais, João. Obrigada uma vez mais, Caroline. Maurício está aí também para dar um tchau para todo mundo. Obrigada por tudo e bom fim de semana e bom feriado. Tchau, obrigada. Obrigado, pessoal. Um grande abraço, se cuidem.